Olá, então essa é a explicação de uma atividade envolvendo, de problemas envolvendo árvores AVL, tá? Só relembrando que na árvore AVL, ela é uma árvore autoajustável, que se mantém relativamente equilibrada através de um invariante que é válido para todo nó da árvore, certo? E esse invariante, ele mede a diferença entre a altura do filho à esquerda, da subárvore à esquerda, a altura da subárvore à direita, e elas diferem no máximo em 1, tá? Bem, o primeiro problema envolvendo o uso de uma árvore AVL é você ter um conjunto de dados aqui, um array de dados, e você inserir eles dentro de uma árvore AVL de forma a evitar operações de rotação. Tá? Então, aqui seria uma possível árvore AVL, tá? Para esse conjunto de dados aqui. Aqui seria uma outra possível árvore AVL para esse conjunto de dados aqui também. Certo? O importante é, na hora que for preenchendo esse conjunto de dados, não causar desbalanceamento, ou seja, não pesar para um lado nem para outro. E uma forma de fazer isso seria você preencher a árvore, essa árvore daqui, por exemplo, você preencher a raiz, depois o primeiro nível, depois o segundo nível, depois o terceiro nível e por aí vai. Tá? Então, esse preenchimento vai depender de uma ordem específica que você vai aplicar aqui na entrada para poder inserir esses elementos na árvore e evitar a rotação. Tá? O segundo problema seria para calcular a mediana de um determinado conjunto de dados. O conceito de mediana é o valor que divide os dados exatamente ao meio. Tá? Então, eu vou escolher um valor desse array daqui, que eu tenho, no caso, tem 11 elementos. Eu vou escolher um valor que ele tem 5 elementos menores do que ele e 5 elementos maiores do que ele. Eu não quero ordenar o array, certo? Para depois escolher o valor. Eu quero usar uma árvore AVL, tá? Então, eu poderia, a ideia é que eu use a árvore AVL para resolver esse problema. Nesse caso daqui, o 22 seria o valor da mediana, seria a mediana desse conjunto de dados, porque eu tenho esses em vermelho 5, que são menores que o 22, e 5 em verde, que são maiores do que o 22. Tá? No caso desse exemplo daqui, que ele tem um número par, não dá para você encontrar a mediana, um valor daqui de dentro que divide o conjunto de dados ao meio. Tá? Então, você vai calcular uma mediana. Certo? Como seria isso? Considerando, por exemplo, o 25, ele seria um valor que estaria próximo do meio desse conjunto de dados. Tá? Você vai escolher os valores mais próximos da mediana e tirar a média deles. Tá? Então, no caso aqui, o 25, você teria 5 elementos menores que o 25 e 4 maiores aqui em verde. Se você escolhesse o 22, você teria 4 elementos menores do que o 22 e 5 elementos maiores. Então, o 22 e o 25 são os mais próximos da mediana. Tá? Então, pegamos esses dois valores, tiramos a média aritmética deles e aí nós temos o valor da mediana desse conjunto de dados. Embora a mediana não pertença a esse conjunto de dados, ok? Mas é um valor que divide, ele é o meio. E o terceiro problema é usar o caminhamento para resolver diversos outros tipos de problema, tá? Dentro de em uma árvore. Então, por exemplo, nós vamos usar a árvore AVL, certo? Caminhar por ela, seria a árvore AVL representando esse conjunto de dados, tá? E nós vamos resolver usar o caminhamento em pós-ordem para contar a quantidade de elementos que essa árvore tem. Só lembrando que o caminhamento em pós-ordem, o template dele seria: se o nó é nil, a gente não faz nada, tá? Então aqui é o caso recursivo, o caso base nós não fazemos nada. Então eu vou caminhar em pós-ordem aqui no nó, na subárvore à esquerda, vou caminhar em pós-ordem na subárvore à direita e vou visitar a raiz, onde a semântica desse visitar a raiz, tá? Vai depender do problema que você quer resolver. Nesse caso, como nós queremos contar nós, certo? Tanto pós-ordem quanto visit, ele vai voltar um inteiro, que é a quantidade de nós. Então, eu vou caminhar pela subárvore da esquerda, vou somar com o resultado do caminhar pela subárvore da direita e vou somar com o resultado que vem de visitar o nó. Tá? Vou guardar isso daqui e retornar esse resultado. Tá? Onde eu visitar um determinado nó
certo? Esse nó não vai ser vazio, tá? Eu simplesmente retorno 1. Então, com essa estratégia é possível a gente somar a quantidade de nós, tá? Usando o caminhamento e seguindo o template do caminhamento. Então, a ideia seria, como é que eu posso calcular a média, certo? De todos os elementos daqui, dessa árvore AVL, usando esse caminhamento daí em pós-ordem, tá? Lembrando que a média ela é calculada como sendo a soma do conteúdo de cada nó dividido pelo número de nó, que nesse caso dessa árvore vai dar 292 por 10, 29,2. Tá? Então eu quero resolver esse problema usando o caminhamento em pós-ordem em AVL. Tá? Detalhe, eu poderia, por exemplo, fazer um caminhamento para somar todos os nós. E poderia fazer um caminhamento para poder contar todos os nós. E daí dividir um valor pelo outro. Tá? É uma abordagem que você vai precisar implementar 2 caminhamentos. Mas você pode resolver isso daí em um só caminhamento. Tá? Então a ideia é que vocês pensem um pouco sobre isso. Tá? E se possível implementem. Ok? Bom trabalho.